Guia de utilização do pulverizador Condor BC610 PEC. Bem-vindo ao Guia de utilização do pulverizador Condor BC610 PEC. Este guia irá ajudá-lo a entender os principais pontos que você precisa aprender antes de operar esse pulverizador. Vamos começar? Segurança. Antes de tudo, é fundamental que você leia atentamente o manual de instruções que acompanha o seu equipamento. Ele contém todas as informações essenciais sobre a operação segura do pulverizador. Além disso, lembre-se sempre de seguir as normas de segurança na aplicação de agroquímicos, como o uso de equipamentos de proteção individual e o descarte correto dos resíduos. Montagem. No processo de montagem, é importante considerar o trator recomendado para o Condor BC610 PEC. Certifique-se de que o trator tenha a capacidade de levante necessária para acoplar e operar a máquina corretamente. Além disso, siga as instruções para o acoplamento da máquina ao trator, ajuste do cardan, montagem dos bicos, das lanças e do reservatório de água para a lavagem das mãos. Não se esqueça também de montar o abastecedor. Manutenções. Para garantir o bom funcionamento do pulverizador, é fundamental realizar as manutenções adequadas. Isso inclui a verificação periódica dos itens do circuito de pulverização e do eixo cardan, além da limpeza e armazenamento correto da máquina. Regulagem e calibração. Antes de operar o BC610 PEC, é necessário fazer algumas regulagens e calibrações. Certifique-se de que a máquina esteja nivelada. Ajuste a altura de aplicação. Defina a velocidade de trabalho adequada e abasteça o reservatório corretamente. Não se esqueça de calibrar o volume de aplicação para garantir a eficiência do processo. Operação. Durante a operação, lembre-se de seguir as práticas recomendadas, como a correta incorporação de agroquímicos, a lavagem adequada das embalagens e, é claro, a operação propriamente dita do pulverizador. Garantia. Por fim, é importante ter total conhecimento sobre a garantia, conhecer os itens cobertos, o que pode e o que não pode fazer, o prazo de garantia oferecido pelo fabricante e, caso surja algum problema coberto pela garantia, entre em contato com a revenda Jacto para obter os devidos reparos ou substituições. Com todas essas informações em mente, você estará preparado para operar o pulverizador Condor BC610 PEC de forma segura e eficiente. Lembre-se sempre que este é apenas um guia dos tópicos que deverão ter conhecimento. Para aprender mais sobre cada um desses tópicos, acesse o aplicativo Jacto Connect e tenha acesso ao manual e aos vídeos de instrução. A segurança e a correta utilização do pulverizador são fundamentais para garantir melhores resultados e preservar o equipamento. Agradecemos por escolher o pulverizador Condor BC610 PEC e desejamos sucesso em suas atividades agrícolas. Abertura da caixa de acessórios. Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre a abertura e conferência da caixa de acessórios que acompanha o pulverizador. A correta preparação e verificação dos acessórios são passos cruciais para garantir um uso eficiente e seguro do pulverizador Jacto Condor BC610 PEC. Ao receber a caixa de acessórios que acompanha o pulverizador Jacto Condor BC610 PEC, a primeira etapa é verificar se todos os itens estão presentes e em perfeitas condições.
Procure a pasta plástica. Nela você encontrará uma descrição de todos os itens que acompanham a caixa de acessórios e faça a conferência. Exemplos de itens que acompanham a caixa de acessórios: adesivo Jacto Connect, Manual de instruções do Condor BC 610 PEC, Manual de instruções do lavador de embalagens, Manual de orientações dos bicos, chave 4045, calibrador de vazão, alinhador de bico, reservatório de água de limpeza, enrolador de mangueira, lança de pulverização, registro da lança, registro esfera, mangueiras para lança, bicos de pulverização, capas de bico, abastecedor JP40, entre outros. Agora que está tudo ok, com o auxílio do manual de instruções e dos vídeos de orientação, siga para a montagem, calibração e regulagem do pulverizador Condor BC 610 PEC. É extremamente importante que você leia completamente o manual, assista aos vídeos e compreenda todo o seu conteúdo antes de iniciar a operação de pulverização. Leia o manual de instruções. O primeiro passo após o recebimento do seu pulverizador BC 610 PEC é fazer a leitura do manual de instruções. Nele você encontrará informações importantes para a montagem, operação, manutenção, garantia e boas práticas do seu equipamento. A consulta ao manual de instruções é essencial para que o cliente conheça a máquina em termos gerais e específicos e, dessa forma, usufrua de todos os seus recursos e aprenda a mantê-la em condições adequadas de uso, prolongando sua vida útil e preservando o meio ambiente. Além de contribuir para a segurança do operador e a eficácia do produto, o manual de instruções também pode ser um aliado na redução de custos e na maximização dos resultados da lavoura. O objetivo da Jacto é preparar e orientar o homem do campo quanto ao uso correto dos seus equipamentos agrícolas. O manual do BC 610 PEC é dividido em 6 grandes tópicos: precauções, montagem, especificações técnicas, operações e regulagens, manutenção e garantia. Leia com atenção o manual. Tenha-o sempre em mãos e, em caso de dúvidas, consulte-nos por meio do nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone 14 3405 2100, WhatsApp +55 14 98144 1403 ou ligue grátis 0800 772 2100. E-mail atendimento@jacto.com.br. O horário do nosso atendimento comercial é de segunda a sexta-feira, das 6 às 19 horas, aos sábados e domingos, das 7 ao meio-dia e das 13 às 19 horas e aos feriados, das 8 ao meio-dia. Atenção! O BC 610 PEC foi desenvolvido exclusivamente para a pulverização de defensivos agrícolas. O manual do pulverizador BC 610 PEC refere-se somente a instruções de uso e manutenção das peças e componentes fabricados pela Jacto. Leia-o com atenção e siga as recomendações descritas. Em caso de dúvida, entre em contato com a Jacto. Plaqueta de identificação. Sua máquina leva impresso, na plaqueta de identificação, o modelo, o número de série da máquina e o lote,
mês e ano de fabricação. Ao solicitar peças de reposição e serviços de manutenção para atendimento rápido, é indispensável que sejam informados o modelo, o número da máquina e o lote. Escolha do trator em função da capacidade de levante do sistema hidráulico. Para escolher o trator ideal para a utilização do pulverizador BC610 PEC, é importante considerar a capacidade de levante do sistema hidráulico do trator. Essa capacidade de levante deve ser superior que a soma do peso da máquina vazia, com o peso equivalente à capacidade do reservatório de defensivo. Devido às diferentes situações de trabalho encontradas pelos equipamentos agrícolas, é recomendável seguir o seguinte critério: verificar o peso da máquina, quilo, na placa de identificação do produto. Verificar a capacidade do reservatório de defensivo, litros. Exemplo: BC 610 PEC. Peso da máquina vazia, 200 kg. Capacidade do reservatório, 600 litros, aproximadamente 600 kg. Peso bruto da máquina, 800 kg. Trator recomendado. Capacidade de levante do sistema hidráulico superior a 800 kg. Dessa forma, escolha tratores que atendam a essas especificações mínimas para garantir o melhor desempenho e eficiência na operação dos produtos da linha Jacto BC610 PEC. Acoplamento do pulverizador ao trator. As instruções a seguir tratam dos ajustes que devem ser feitos para o acoplamento correto do equipamento nos 3 pontos do trator. Mas preste atenção: o acoplamento deverá ser feito por um operador capacitado em um local plano e estável. Primeiro, retire ou desloque para o lado a barra de tração do trator. Agora, faça o ajuste do comprimento do braço de ligação da barra esquerda. Certifique-se de que a graxeira esteja voltada para cima. Isso irá facilitar a lubrificação. E faça o acoplamento. Agora, faça o ajuste de acoplamento do terceiro ponto. Ele será o responsável pelo nivelamento horizontal do equipamento. Por fim, faça o acoplamento do braço de ligação da barra direita. Ele será o responsável pelo nivelamento transversal do equipamento. Com o equipamento acoplado ao trator, chegou a hora de centralizar o pulverizador. A distância da lateral do pulverizador até o pneu do trator deverá ser a mesma em ambos os lados. Para isso, utilize os braços estabilizadores. Mas preste atenção: após centralizado, trave os braços estabilizadores para evitar a movimentação lateral do pulverizador. Agora, faça o nivelamento transversal através dos braços de ligação. O equipamento deverá estar nivelado em relação ao solo. Coloque o pulverizador na altura de trabalho. Agora faça o travamento do sistema de levante hidráulico.
de modo que ele não levante o implemento mais do que o necessário. Faça o nivelamento horizontal através do terceiro ponto, deixando o equipamento nivelado em relação ao solo. Por fim, faça o acoplamento do eixo cardan. Caso seja necessário, corte as barras macho e fêmea de forma que, depois do acoplamento da máquina, o cardan fique com as folgas de mais ou menos 5 centímetros de cada lado. Atenção! Antes de cortar o eixo cardan, verifique todas as possibilidades de movimentação da máquina nos braços de elevação e do terceiro ponto. Com o eixo cardan cortado no tamanho correto, faça o corte das capas de proteção do eixo cardan, mas tome cuidado para não cortar exageradamente. As capas devem cobrir todo o eixo cardan, de forma que não fique nenhuma parte móvel aparente. E preste atenção! A proteção do eixo cardan deverá ficar estática, caso ela esteja girando junto com o eixo com o trator desligado. Faça o correto ajuste e travamento da proteção. Precaução! Nunca utilize o pulverizador sem as proteções do eixo cardan. Essas proteções são super importantes porque não só protegem o eixo cardan, mas principalmente protegem você, o operador, de ferimentos sérios, até mesmo perigos mortais. Ter essas proteções evita enroscamento acidentais, garantindo que você use o equipamento de maneira segura e evitando acidentes potencialmente letais. A sua segurança é a prioridade número 1. Montagem dos bicos de pulverização. O Condor BC 610 PEC vem equipado com 4 porta-bicos anti-gotejo simples, ou seja, ele corta o fluxo de líquido quando a pressão cai para 10 psi, evitando assim o gotejamento. Na barra são utilizados 2 tipos de bicos de pulverização, o XT 020 na cor azul e o MVI 04 vermelho. Para vazões menores, você pode optar pela combinação dos bicos XT 010 na cor verde ou o MVI 02 amarelo. Siga os seguintes passos para fazer a correta montagem. Mas preste atenção! Utilize os EPIs apropriados para esta operação e evite o risco de contaminação. Já com o EPI, retire o tampão do porta-bico da extremidade da barra. Coloque o filtro do bico. Acople o adaptador no porta-bico da extremidade da barra. Em seguida, acople o bico de pulverização leque XT no adaptador. Com a chave apropriada e acompanhe a máquina na caixa de acessórios, efetue o alinhamento do bico de pulverização. Fique atento para que o bico de pulverização XT fique alinhado. Então, veja como ficou o bico XT montado. Agora, o bico MVI precisa ser montado no segundo porta-bico. O passo seguinte é retirar o tampão do porta-bico e, na sequência, colocar o filtro no bico. Acople o bico MVI na capa do bico. Feito isso, acople o conjunto capa do bico e bico no porta-bico. Com a chave apropriada, que acompanha a máquina na caixa de acessórios, efetue o alinhamento do bico de pulverização. Preste atenção para que o bico de pulverização MVI fique alinhado. Para finalizar,
Veja como os bicos de pulverização devem ficar depois de montados. Montagem da lança de pulverização. As lanças de pulverização são indicadas para aplicação localizada e também para plantas cultivadas em áreas de difícil acesso. Possuem registro de latão e bico do tipo jato plano uniforme, JF80, indicados para aplicação em faixas individuais com pressão de até 70 psi. Apenas uma lança acompanha o equipamento, a segunda é um item opcional. Vamos iniciar a montagem. Primeiro, monte o enrolador de mangueira. Agora, solte a porca com um disco cego, que está fixada nesse registro do lado direito. E no local, instale o bico e a capa para fixação da mangueira de lança. Passe a abraçadeira na mangueira. Conecte a mangueira no bico. E faça o aperto da abraçadeira. Agora faça a montagem do suporte da lança. Passe a abraçadeira na outra extremidade da mangueira. E por fim, monte a lança de pulverização. Para a montagem da lança opcional, primeiro, monte o enrolador de mangueira do outro lado do pulverizador, neste local. Agora, do lado esquerdo do equipamento, solte a porca com disco cego. Em seguida, monte o registro de esfera. Agora, instale o bico e a capa para a fixação da mangueira da lança opcional. Passe a abraçadeira na mangueira. Conecte a mangueira no bico. E faça o aperto da abraçadeira. Agora, faça a montagem do suporte da lança. Passe a abraçadeira na outra extremidade da mangueira. E, por fim, monte a lança de pulverização. Instruções de manutenção. Olá! Nesse vídeo você verá informações necessárias para manter o seu pulverizador Condor BC610 PEC em perfeito estado e prolongar a sua vida útil. Lembrando que este é um vídeo complementar e todas as informações se encontram no manual de instruções e respeite rigorosamente todas as informações. Pontos de lubrificação. Lubrifique diariamente o eixo cardan. Atenção! Antes de utilizar o equipamento pela primeira vez, efetue a limpeza e lubrifique todos os pontos do cardan com graxa à base de lítio NGLi2. Consulte a tabela de lubrificação para mais informações. Lubrifique diariamente a bomba de defensivo.
Utilize sempre as graxas recomendadas pela Jacto. Nota: em caso de necessidade de manutenção mais detalhada, substituição de êmbolos, rolamentos, etc., consulte o revendedor Jacto mais próximo de você. Para fazer a lubrificação da bomba de defensivo e da articulação das barras, use graxa. Sempre utilize as graxas indicadas na quantidade necessária. Aqui vão algumas orientações e boas práticas com o seu equipamento. Primeiro, verifique se todos os componentes estão intactos ao receber o pulverizador. Confira todos os componentes da caixa de acessórios. Ao utilizar o pulverizador pela primeira vez, efetue a limpeza e lubrifique todos os pontos do cardan. Certifique-se das folgas do cardan ao utilizar o equipamento pela primeira vez. Verifique se os pinos e contrapinos utilizados nos 3 pontos são originais. Retire a barra de tração sempre que for utilizar o pulverizador Condor BC 610 PEC. Ajuste os comandos para que não provoque impactos no trator durante as manobras. Verifique se todos os pontos de lubrificação estão lubrificados. Reaperte as porcas de fixação do tanque ao utilizar o equipamento pela primeira vez. Utilize os equipamentos de proteção individual EPIs sempre que for fazer a aplicação. Não desenvolva velocidades excessivas quando estiver realizando a aplicação. Tenha cuidado com as redes elétricas quando estiver realizando a aplicação. Não fume, coma ou beba durante a aplicação. Limpe o filtro de sucção a cada abastecimento. E lembre-se sempre, este vídeo é apenas um complemento ao manual de instruções. Para mais informações sobre operação, manutenção e armazenamento, consulte o manual de instruções. Cuidados de uso e abastecimento dos reservatórios. Reservatório de água de limpeza para lavagens das mãos. Somente abasteça este reservatório para lavagem das mãos com água limpa. É expressamente proibido a utilização de detergentes ou soluções. Em hipótese alguma, utilize a água desse reservatório para beber ou outros fins. Mantenha esse reservatório sempre cheio. Abastecimento do reservatório 600 litros ou reservatório principal. Alguns cuidados devem ser tomados para o abastecimento do reservatório de 600 litros. Para começar, é obrigatório que todos os envolvidos estejam usando os EPIs indicados e que o rótulo do produto químico que está sendo utilizado na aplicação seja lido e entendido. Antes de iniciar o abastecimento, certifique-se de que a válvula de drenagem do reservatório esteja fechada. Abra a tampa do reservatório principal e faça o abastecimento. Você pode acompanhar o abastecimento através da régua graduada. É extremamente importante mantê-la sempre limpa. Com o passar do tempo, alguns resíduos podem se acumular na mangueira e dificultar a visualização do nível. Faça a substituição da mangueira conforme a necessidade. Preste atenção. Em caso de abastecimento com cauda pronta, utilize um balde para recolher os resíduos de cauda da mangueira de abastecimento e devolva ao reservatório onde a cauda foi preparada. Não deixe que eles caiam no chão. Abasteça o pulverizador em locais adequados. Evite a contaminação ambiental. Por fim, feche a tampa do reservatório principal. Para que o meio ambiente seja preservado, não utilize o conjunto trator-pulverizador para captar água de fontes como rios, lagos, represas ou córregos. Faça uso de outro equipamento livre de produtos químicos para esta finalidade. Abastecimento do reservatório principal utilizando o abastecedor JP40.
Primeiro, monte o abastecedor JP40. Em seguida, coloque 20 litros de água no reservatório principal. Desconecte a mangueira de entrada do comando. Em seguida, conecte-a na mangueira do abastecedor. Coloque o abastecedor no depósito de água e a outra extremidade na boca do reservatório principal. Agora, ligue a bomba JP e coloque 540 RPM na TDP. Depois de terminar o abastecimento, desligue a bomba JP. Não exceda o nível máximo apresentado na régua, que é de 600 litros de água, mais o produto que será pulverizado. O espaço adicional do reservatório é necessário para promover uma boa agitação e homogeneização da calda. Conecte novamente a mangueira no comando. E então, adicione o produto no reservatório principal . Nota: é importante manter a agitação da calda sempre que tiver produto no reservatório. Mas preste atenção, reabasteça o pulverizador em locais adequados. Não utilize o conjunto trator-pulverizador para captar água de fontes como rios, lagos, represas ou córregos. Comando regulador de pressão. Este é o comando regulador de pressão. Nele será possível fazer o ajuste da pressão, visualizar a pressão no circuito de pulverização através do manômetro, além de fazer o controle do fluxo de calda de pulverização. Este controle é feito através da alavanca de alívio rápido. Ao posicionar a alavanca de alívio rápido nestas posições, a calda de pulverização nas barras e nas lanças estarão desligadas e todo o fluxo será direcionado novamente para o reservatório principal. Caso você queira abrir a pulverização por toda a barra, coloque a alavanca de alívio rápido nesta posição e certifique-se da abertura dos registros. Agora, se você desejar que a pulverização seja realizada apenas de um lado da barra, coloque a alavanca de alívio rápido nesta posição para o lado esquerdo. E nesta para o lado direito. Agora, se você deseja pulverizar com as lanças de pulverização, basta utilizar estes registros. Para isso, coloque nesta posição. Com a alavanca na posição desejada para o trabalho, caso necessário, você pode fazer o ajuste da pressão. No sentido horário, aumenta a pressão. No sentido anti-horário, diminui a pressão. Mas fique atento. Caso você não saiba calibrar a vazão do Condor BC610 PEC, assista à aula que preparamos de como realizar a calibração da vazão.
Para fazer a leitura da pressão, utilizamos o manômetro. Jamais utilize as mãos para instalar o manômetro, pois isso poderá deformar seus mecanismos internos. Use sempre uma chave para fazer a instalação. Frequentemente, verifique a integridade do manômetro. Certifique-se de que não haja danos no corpo do manômetro, vidro trincado, que o ponteiro e a escala estejam intactos. É importante garantir que não haja vazamento de cauda na conexão e de glicerina. Sempre antes de utilizar o manômetro, verifique se o ponteiro está corretamente zerado. Caso contrário, faça a troca do manômetro. Mas fique atento, jamais sobrecarregue o manômetro. Utilizar pressões superiores à faixa suportada poderá danificá-lo. Ao realizar a leitura da pressão no manômetro, faça sempre de frente para o manômetro e com o olho na altura do ponteiro. Isso irá evitar leituras erradas de pressão. E preste atenção! A unidade de medida de pressão pode variar de acordo com o manômetro instalado. Os manômetros da Jacto possuem escalas para as unidades bar e PSI, libra força por polegada quadrada. Por fim, jamais feche o manômetro com pressão retida no seu interior. Isso poderá causar fadiga no sistema. Calibração da vazão do Condor BC 610 PEC. Este procedimento tem como objetivo efetuar a calibração da vazão dos bicos passo a passo e com segurança, tanto para o operador quanto para o equipamento. Precaução: utilize EPIs durante todo o processo de calibração, a fim de evitar os riscos de contaminação. Alerta ecológico: a calibração deve ser realizada em um local apropriado, onde não haja risco de contaminação ambiental. Abasteça o pulverizador até encher o tanque com água limpa, 600 litros. Mas preste atenção, o trator deve estar em um local plano e com o pulverizador nivelado. Desloque o equipamento até um local apropriado para a realização da calibração. Com o auxílio de uma trena, meça a distância de 50 metros marcando o início e o fim com estacas. Selecione a marcha de trabalho do trator, de acordo com a velocidade desejada. Evite velocidades excessivas. Posicione a máquina pelo menos 5 metros antes da primeira estaca. Acione a TDP. Coloque o trator em rotação de trabalho para que atinja 540 RPM na TDP. Coloque uma pressão de referência, de preferência, um valor próximo à pressão de trabalho. Com a pressão definida e na marcha escolhida, inicie o deslocamento. Certifique-se de que ao passar na primeira estaca, o trator esteja na rotação de trabalho. Quando a máquina passar pela primeira estaca, acione a pulverização girando a alavanca do registro. Quando a máquina passar pela segunda estaca, feche a pulverização através da alavanca do registro. Com o pulverizador parado em local plano, de preferência no mesmo local onde foi abastecido, complete o tanque com um recipiente de volume conhecido. Assim você saberá o volume gasto durante os 50 metros. Agora, com o trator parado, a máquina e a barra na posição de trabalho e a pressão regulada, ligue a pulverização por alguns segundos. Feche a pulverização e meça no chão qual é a largura da faixa de pulverização. Calcule o volume de pulverização em litros por hectare, através da fórmula. Exemplo: volume gasto, 20 litros, vezes 10.000. Área pulverizada, igual 50 metros percorridos,
vezes 10 metros da faixa de aplicação, igual 500 metros quadrados. Então o volume de pulverização será de 400 litros por hectare. Nota: caso o volume de pulverização não seja o desejado, aumente ou diminua a vazão através da válvula reguladora ou aumente ou diminua a velocidade. Em terrenos irregulares, repita a operação várias vezes e tire a média. Lavagem das embalagens. Para utilizar o lavador de embalagens, siga as seguintes recomendações. Atenção! Este equipamento não possui reservatório auxiliar para a lavagem das embalagens. O lavador de embalagens se encontra na boca do reservatório principal. Já vestido com os EPIs recomendados para a operação, abasteça o reservatório principal com aproximadamente 90% de sua capacidade. Coloque o defensivo no reservatório principal. Acione a tomada de potência do trator. Nota: a alavanca 1 da válvula de alívio rápido deverá estar posicionada no sentido de promover o retorno de cauda para o reservatório principal fechada. Em seguida, posicione o frasco sobre o lavador de embalagens e acione a alavanca da válvula direcional para que a limpeza interna da embalagem seja feita. Faça movimentos circulares da embalagem sobre o lavador durante 30 segundos, de modo que o jato de água atinja toda a parte interna do frasco. Atenção! Nunca acione a válvula direcional sem que o frasco esteja posicionado sobre o lavador de embalagens. Coloque água na embalagem até atingir 1/4 de sua capacidade. Para evitar vazamento durante a agitação, tampe a embalagem bem apertado. Agite vigorosamente a embalagem em todos os sentidos, horizontal e vertical, durante cerca de 30 segundos, a fim de remover os resíduos finais dos produtos. Depois, retire a tampa da embalagem e coloque cuidadosamente a água de lavagem no reservatório principal do pulverizador. Esgote completamente a água da embalagem. Repita este procedimento mais 2 vezes. Agora, complete o reservatório do pulverizador com água. Por fim, inutilize a embalagem, furando-a, tendo a cautela de não danificar o rótulo. Atenção! As embalagens inutilizadas podem ser armazenadas temporariamente em um local apropriado e adequado, até que sejam encaminhadas para sua destinação final. As embalagens flexíveis devem ser armazenadas e devolvidas em bags específicos para essa função. Limpeza e armazenamento. Diariamente, ao final da pulverização, é necessário fazer a limpeza do pulverizador. Precaução: utilize sempre o EPI a fim de evitar o risco de contaminação. Inicialmente, coloque água limpa no reservatório principal. Em seguida, retire os bicos e os filtros. E funcione a máquina até esgotar toda a água. Então, limpe os bicos e os filtros e recoloque-os. Com a chave apropriada, que acompanha a máquina na caixa de acessórios, efetue o alinhamento do bico de pulverização.
Limpe o filtro principal. E lave a máquina interna e externamente. Remova os EPIs e lave-os. Lave as roupas de trabalho separadamente das demais roupas de sua família. E, finalmente, tome banho com água e sabão e troque de roupas. Atenção! Nunca efetue a lavagem do pulverizador ou dos equipamentos de proteção individual em rios, lagos, córregos, represas ou mesmo nas proximidades. Qualquer manutenção deve ser feita com a máquina parada e o motor do trator desligado. Mas preste atenção, caso a máquina for ficar armazenada por um longo período de tempo, siga as seguintes recomendações. Evite deixar sobras de defensivos no reservatório principal ou mesmo armazená-las por tempo prolongado. Na última aplicação, prepare a calda na quantidade suficiente para tratar o pouco de lavoura que resta. Siga sempre a orientação técnica adequada. Esvazie totalmente o reservatório do pulverizador em um local seguro. Escolha um local onde não haja risco de contaminação de rios, lagos, córregos ou represas para a lavagem do pulverizador. Então lave interna e externamente o equipamento com água limpa. Se desejar, utilize um detergente de sua preferência. Em seguida, desmonte e limpe cada conjunto de bicos usado. Se for necessário, escova fina, esguicho de água e ar comprimido. Se necessário, retoque com tinta as partes metálicas para evitar que a corrosão danifique o equipamento. Aplique óleo lubrificante nas partes metálicas para proteger contra a corrosão. E guarde a máquina em um local coberto, seco e arejado. Não guarde a máquina em ambientes onde estejam armazenados alimentos para o homem ou animais. Não guarde a máquina em ambientes onde estejam armazenados defensivos e fertilizantes. Não permita que crianças ou animais se aproximem do equipamento. Não aplique nenhum tipo de solução nas partes plásticas ou de borracha, como pneus ou porta-bicos. Para que a máquina se mantenha em perfeitas condições para o próximo uso, faça todos os reparos e manutenções necessários. Após a limpeza, guarde a máquina em local coberto, seco e ventilado. Por fim, remova os EPIs e lave-os separadamente das demais roupas de uso. Armazenamento do equipamento no inverno. Nas regiões em que durante o período de inverno a temperatura atinge 0 grau ou menos, alguns procedimentos são necessários para evitar danos, especialmente na bomba de pulverização devido ao acúmulo de água dentro dela. Além da bomba, outros componentes costumam ter o acúmulo de água. Reservatório, filtro, bomba de pulverização, câmara de compensação, mangueira, comando de pulverização. Procedimentos: drene o reservatório completamente. Desconecte a mangueira de defensivo da bomba. Mangueira de ligação da bomba à câmara de compensação. Na sequência, funcione a máquina por poucos segundos em uma rotação de média para baixa. Feito isso, monte novamente os componentes em seus devidos lugares. Repita a operação ao final do dia durante o inverno, pois isso evitará transtornos futuros. Atenção! Não funcione a máquina além do tempo recomendado para não pôr em risco os componentes da bomba.
Termo de garantia. A Máquinas Agrícolas Jacto concede ao comprador original a garantia de peças ou componentes que, em serviços e usos normais, apresentarem defeitos de fabricação ou de matéria-prima devidamente comprovados pela Jacto, obedecendo às seguintes regras. Do prazo de garantia. São 6 meses na assistência, fabricante ou revendedor, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor, 90 dias a partir da data de emissão de nota fiscal de venda ao primeiro proprietário. Artigo 26, parágrafo 2. Quanto à aplicação de garantia. A garantia será concedida pela Jacto gratuitamente, desde que as peças e componentes apresentem defeitos de fabricação ou montagem após análise conclusiva na fábrica. A substituição de componentes completos, tais como bombas, comandos, transmissões, pistões hidráulicos e similares, só serão feitas se o defeito não puder ser sanado pela substituição de peças e partes do componente. Perda de garantia. Se ocorrer qualquer um dos fatos citados a seguir, estarão determinados o cancelamento automático e a perda da garantia. Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do Manual de Instruções ou com abusos, sobrecarga de trabalho ou acidentes. Manutenção preventiva, corretiva, imperfeita ou incorreta. Manutenção preventiva, corretiva feita por pessoas não autorizadas. Emprego de peças e componentes não fornecidos pela Jacto. Alteração do equipamento ou de qualquer característica do projeto original. Alteração, destruição ou perda da plaqueta de identificação do produto. Preenchimento incorreto ou incompleto da requisição de garantia. Os itens citados a seguir, por suas características, não estão cobertos pela garantia. Peças consideradas de manuseio normal, tais como elementos filtrantes, correias, mangueiras, bicos, êmbolos, manômetros, bem como serviços de manutenção rotineira, regulagens, reapertos e lubrificações. Peças que apresentarem desgastes ou fadiga natural pelo uso, salvo se apresentarem defeitos de fabricação, montagem ou de matéria-prima. Defeitos decorrentes de acidentes. Óleos hidráulicos, lubrificantes, graxas e similares. Danos de natureza pessoal ou material do usuário, proprietário ou terceiros. Deslocamento e fretes dos equipamentos. Peças e componentes para garantias não concedidas. Deslocamentos e mobilização de pessoas e veículos. Generalidades. Peças substituídas em garantia serão de propriedade da Jacto. A garantia de peças e componentes substituídos extingue-se com o prazo de garantia do equipamento. Atrasos eventuais na execução dos serviços não conferem direito ao proprietário à indenização, nem à extensão do prazo de garantia. A Jacto é facultado o direito de introduzir modificações ou paralisar a fabricação do equipamento. Qualquer sugestão, dúvida ou reclamação, entre em contato através dos nossos canais de atendimento ao cliente. Rua Doutor Luiz Miranda, 1650, CEP 17 580 000, Pompeia, SP. Fone 14 3405 2100 ou ligue grátis 0800 772 2100. WhatsApp mais 55 14 98144 1403.
E-mail atendimento@jacto.com.br. O horário do nosso atendimento comercial é de segunda a sexta-feira, das 6 às 19 horas, aos sábados e domingos, das 7 ao meio-dia, e das 13 às 19 horas, e aos feriados, das 8 ao meio-dia.